Lutamos por 10 dias e já chega. Pela primeira vez em 10 dias de bombardeios contínuos e mútuos entre os Estados Unidos e o Irã, surgiu uma nova proposta na mesa para parar essa guerra novamente. Aliás, a proposta veio do Irã, mas ela também é de importância crítica para os americanos. Os mediadores Qatar, Egito, Paquistão e Omã entregaram hoje aos Estados Unidos e ao Irã um plano de trégua de 10 dias. E aqui surge a questão principal. Se em 10 dias de ataques mútuos as partes não chegaram a lugar nenhum, ninguém cedeu e ninguém recua, para que serve essa trégua e o que ela vai mudar? Será que isso não vai prolongar ainda mais toda a crise? Afinal, ontem mesmo o Irã declarou abertamente que não vai entregar o Estreito de Hormuz, não importa o quanto Trump queira ou pressione. E lembro também que em junho já foi assinado um memorando e todos sabemos como terminou. Mas o importante é que agora os problemas não são só do Irã. Nos Estados Unidos, em apenas 2 semanas, quase 100 militares ficaram feridos. 3 soldados morreram e, como se descobriu, o exército está fisicamente exausto. E a imprensa americana, que Donald Trump tanto não gosta, já está gritando sobre isso. Então vamos analisar em detalhes o que aconteceu nas últimas 24 horas no Oriente Médio e o que é esse novo memorando. A proposta de paz e se haverá um cessar-fogo, pelo menos por 10 dias. Sou Alexei Petty e vamos analisar juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal porque estamos chegando à marca de 300.000 inscritos. Fico muito grato pela sua inscrição. Cada uma aqui é importante. Então já se passaram exatamente 10 dias de bombardeios mútuos no Oriente Médio e agora os Estados Unidos e o Irã, através de intermediários, estão novamente discutindo uma proposta de novo cessar-fogo. A notícia foi dada primeiro pelo jornalista do Axios, Barak Ravid, que realmente tem as melhores fontes na região e até agora eu nunca o peguei mentindo. Segundo ele, intermediários regionais transmitiram aos Estados Unidos e ao Irã uma proposta de cessar-fogo de 10 dias. 2 fontes na região, diretamente familiarizadas com o processo, confirmaram essa informação. O que exatamente há de novo no plano de cessar-fogo? E o mais estranho até agora é que esse cessar-fogo de repente caiu do nada, sabe? O cessar-fogo prevê não apenas a suspensão dos combates, mas também a retomada da navegação pelo Estreito de Hormuz, além do início das negociações para um acordo de longo prazo. O objetivo é dar a Washington e Teherã um novo espaço para salvar o memorando de entendimento que está desmoronando. A questão é que as partes já passaram por isso antes e não chegaram a lugar nenhum. O que mudou agora é que vão anunciar um novo cessar-fogo e onde estão as garantias de que ele não será quebrado. No projeto também há um detalhe separado sobre a questão controversa do pagamento pela passagem pelo Estreito de Hormuz. E uma das ideias é direcionar essas taxas para um fundo conjunto que seria administrado com a participação da Organização Marítima Internacional. Ou seja, já não está mais em discussão a questão de que as taxas não podem ser cobradas de forma alguma. Não, o que está sendo discutido é como fazer isso de forma a contornar o direito internacional, que proíbe isso diretamente. Ou seja, o Irã venceu aqui com uma grande vantagem. Logo no início da guerra, o Irã declarou que cobraria uma taxa pela passagem pelo Estreito de Hormuz. Donald Trump garantia que nunca permitiria isso em toda a sua vida. No final, as partes estão discutindo como cobrar dinheiro dos navios que passam. E parece que a região já aceitou isso, entendendo que Donald Trump fracassou nessa guerra e não poderá fazer nada quanto ao fato de que a passagem pelo Estreito de Hormuz será paga. Os principais autores da nova proposta de cessar-fogo são o primeiro-ministro do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, o enviado do Qatar, Ali Al-Tawadin, o chefe do Estado-Maior do Exército do Paquistão, Marechal de Campo Assim Munir, e o ministro do Irã, e o ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Ahmed Abdalati. Além disso, de acordo com outras fontes, Omã também está envolvido na mediação e, vale lembrar, oscilou durante toda a guerra. Ora estavam com os americanos, ora com os iranianos, depois de novo com os americanos, depois declararam uma certa neutralidade e quando mísseis do Irã voltaram a cair sobre eles, aí se tornaram mediadores. Mas é importante lembrar que até mesmo essa proposta de cessar-fogo não é garantia de paz, é apenas um dos caminhos possíveis. E a publicação Axios escreve diretamente que Trump ainda não tomou uma decisão, porque ele tem diante de si 2 cenários mutuamente exclusivos para o desenvolvimento dos acontecimentos. A primeira opção é concordar com um novo cessar-fogo de 10 dias com o objetivo de reabrir o Estreito de Hormuz.
Nem que seja por um tempo para liberar um pouco de petróleo no mercado, já que os preços estão disparando. A segunda opção é iniciar uma campanha militar conjunta em larga escala com Israel para forçar Teherã a capitular. Os Estados Unidos já tentaram ambas as opções e, como podem ver, nenhuma delas deu resultado. E aqui está a avaliação-chave do Axios. As autoridades acreditam que os próximos dias vão determinar qual caminho prevalecerá. O espaço para esse conflito exaustivo e interminável que paralisa o Golfo Pérsico está praticamente se esgotando. Ou seja, ou haverá uma trégua ou uma grande guerra. Esse estado atual, nem de paz nem de guerra que está acontecendo agora, agrada cada vez menos. É revelador como a administração de Donald Trump está se comportando nessa situação. Segundo a Axios, a Casa Branca está analisando a proposta e, ao mesmo tempo, pediu a Israel que se abstivesse de tomar medidas que possam fechar a janela para a diplomacia. Mas, ao mesmo tempo, Washington também está se preparando para o caso de as negociações fracassarem. E, nos últimos dias, os Estados Unidos da América transferiram para a região dezenas de caças e aviões-tanque, concentrando as forças necessárias para uma escalada séria. Uma fonte da administração Trump disse claramente: as partes continuam o diálogo, mas Washington pretende atacar o Irã tantas vezes quanto Trump considerar necessário. Ou seja, Trump, como se diz, com uma mão estuda o cessar-fogo, com a outra prepara uma operação massiva. E até agora não há progresso. Uma das partes não aceitou o documento. E aí fica a pergunta: quem precisa mais desse cessar-fogo? Os Estados Unidos da América ou o Irã? Afinal, não é só o Irã que tem problemas. O Pentágono reconheceu oficialmente na segunda-feira que, nas últimas 2 semanas, quase 100 militares americanos ficaram feridos na guerra com o Irã. O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, afirmou: desde 7 de julho, quase 100 militares foram feridos de alguma forma. 96 já retornaram ao serviço. Portanto, segundo ele, a esmagadora maioria dos ferimentos são leves concussões cerebrais. Mas, infelizmente, há também mortos. O ataque iraniano a uma base militar na Jordânia matou 2 militares americanos. Hoje, os corpos deles foram recebidos nos Estados Unidos. Washington revelou hoje pela primeira vez os nomes deles. Esta é a soldado Isabela Gonzalez. Ela tinha apenas 19 anos e o primeiro-tenente Tyler James Feehan, de 25 anos. 4 foram evacuados para um hospital na Jordânia e depois receberam alta. E até agora, essas são a 15ª e a 16ª mortes de militares americanos na atual guerra com o Irã. Além disso, ainda não há nenhuma informação sobre o soldado do exército dos Estados Unidos desaparecido que sumiu durante o ataque do Irã à Jordânia. Aqui é curioso. Primeiro, os americanos falaram dele, depois pararam de comentar. Ao mesmo tempo, o Washington Post escreve que uma fonte próxima à administração afirmou que os Estados Unidos planejam expandir a campanha militar, mas as capacidades do exército estão muito limitadas. A infraestrutura na região foi danificada, os estoques de mísseis de longo alcance e interceptadores para defesa aérea estão esgotados. E agora os militares já estão vazando informações para a imprensa. Eles temem um cenário em que a Casa Branca não compreenda totalmente a dimensão desse problema ao planejar suas operações. O chefe do Programa de Defesa e Segurança do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, Seth Jones, acredita que o início de uma operação terrestre seria um enorme erro. A seguir a citação dele: as forças americanas são vulneráveis a ataques iranianos de longa distância e não dispõem de recursos. Para uma campanha dessas, ou seja, por trás de uma ameaça ruidosa de uma operação em massa, está um exército que, segundo as próprias pessoas dele, não tem munição nem interceptadores suficientes. Mas enquanto as negociações sobre o cessar-fogo continuam, os bombardeios não param. Na noite de segunda para terça, os Estados Unidos realizaram a 10ª série consecutiva de ataques contra o Irã. O Comando Central não muda a formulação e toda noite escreve mais ou menos a mesma coisa. Citação: os ataques têm como objetivo enfraquecer ainda mais as capacidades militares do Irã usadas para atacar a navegação comercial no Estreito de Hormuz. Explosões, segundo a agência iraniana Fars, voltaram a ocorrer na cidade portuária de Bandar Abbas e na ilha de Qashm. Ambos estão localizados no Estreito de Hormuz e são constantemente alvo de ataques dos Estados Unidos. O Irã também não recua.
A Guarda Revolucionária Islâmica informou sobre uma nova onda de mísseis e drones nesta noite. O Kuwait declarou que está interceptando drones e mísseis iranianos. O exército do país afirmou que está enfrentando a agressão criminosa do Irã e pede à população que siga as medidas de segurança. A Jordânia derrubou 3 mísseis iranianos na noite de segunda-feira. Segundo dados iranianos, o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica atacou a base aérea Sheikh Issa, no Bahrein. Também afirmou ter atingido a infraestrutura central de dados da empresa Amazon no Bahrein. Um tema à parte é o Estreito de Hormuz e os navios. Sim, o Irã continua forçando os navios a seguirem sua rota. As autoridades do Irã exigem que os navios solicitem permissão antes de passar pelo estreito e sigam apenas pela rota norte em águas iranianas e não pela rota sul ao longo da costa de Omã. Em um dia, 2 petroleiros operados pela empresa grega Dinacon foram atingidos por projéteis na costa de Omã. Outro petroleiro, segundo relatos, sofreu um rombo durante um ataque na costa de Omã. Ou seja, o Irã ataca descaradamente navios que passam pela costa de Omã, exige que eles naveguem apenas perto de suas próprias águas, e os Estados Unidos ainda não conseguem proteger esses navios. E é aqui que está a contradição que explica por que é necessário um cessar-fogo, apesar de toda essa retórica belicosa de ambos os lados. Por um lado, o Ministério das Relações Exteriores do Irã declarou que não vai cumprir o memorando de entendimento de junho com os Estados Unidos, depois que Washington, segundo eles, o violou. O porta-voz oficial do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Baghai, disse anteriormente que Teherã não planeja negociações e agora está focado exclusivamente na guerra. Por outro lado, o Irã, segundo relatos, afirma que a comunicação com Washington pelos canais diplomáticos continua. Aliás, os iranianos declararam isso primeiro. Publicamente dizem que não há negociações, mas na prática os canais seguem abertos. E os intermediários levam propostas de um lado para o outro. E hoje, finalmente, ela tomou pelo menos alguma forma. 10 dias de trégua. Aliás, essa é uma tática clássica iraniana, retórica dura em público, mas mantendo a porta aberta para negociações. Além disso, o Irã entende perfeitamente que suas forças também não são eternas e é preciso tentar negociar enquanto ainda restam algumas forças. Agora, a principal pergunta que provavelmente muitos têm: para que serve essa nova trégua se as batalhas não resolveram nada? Qual é o objetivo disso? Ou seja, 10 dias de ataques, há mortos, centenas de feridos de ambos os lados e basicamente um empate. O Irã não se rendeu, os Estados Unidos não abriram o Estreito de Hormuz à força. Então, por que parar por 10 dias só para depois de 10 dias repetir os ataques? Na verdade, tudo é muito cínico. Para ambos os lados, essa guerra eterna deixou de ser vantajosa exatamente porque ela não resolve nada, mas custa muito caro para cada um. O Irã precisa de um cessar-fogo para parar os ataques ao seu setor energético e aos portos e para impedir a destruição de Bandarabas, ao mesmo tempo mantendo sua principal carta na manga: o controle sobre o Estreito de Hormuz, pois o plano não prevê que o Irã abra mão de sua influência sobre o estreito, mas sim a retomada da navegação. Ou seja, o Irã diz: ok, vamos respirar um pouco, nos reconstruir, recuperar forças, mas não vamos entregar o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos querem o cessar-fogo por 2 motivos, ambos ligados mais à fraqueza do que à força. Primeiro, o exército está exausto, faltam munições e interceptadores e, segundo as próprias fontes americanas, não há como conduzir uma campanha longa. Segundo, é a economia, porque o Estreito de Hormuz fechado faz os preços do petróleo subirem e, consequentemente, o preço da gasolina também. E a gasolina cara nos postos americanos prejudica Trump dentro do país. E eu queria lembrar que literalmente ontem os preços do petróleo subiram novamente acima de $4 por galão. É exatamente por isso que a trégua de 10 dias não é sobre alguém ter vencido. Não, é apenas uma pausa para que ambos os lados possam respirar, aliviar a dor mais aguda e tentar negociar na mesa aquilo que não conseguiram conquistar com bombas. É uma maneira astuta de congelar o conflito naquele ponto em que ninguém perdeu abertamente, mas também ninguém venceu. Agora vamos fazer um breve resumo. Os mediadores Catar, Egito, Paquistão e Omã apresentaram um plano de trégua de 10 dias com a abertura do Estreito de Hormuz e negociações para um acordo de longo prazo. Na prática, isso é simplesmente um retorno ao memorando que ambos os lados violaram.
Trump ainda não tomou uma decisão, ele tem que escolher entre essa trégua e uma grande guerra conjunta com Israel. E nos próximos dias será decidido o que vai prevalecer. Paralelamente, os Estados Unidos estão bombardeando o Irã pela 10ª noite e o Irã, em resposta, ataca o Kuwait, o Bahrein, a Jordânia e navios-tanque perto de Omã. E por trás de tudo isso está o que Washington preferiria não comentar. São quase 100 feridos em 2 semanas. 2 mortos oficialmente, com nomes já divulgados. E o reconhecimento de que o exército pode simplesmente não ter mísseis e interceptadores suficientes para uma guerra longa. O cessar-fogo é necessário não porque alguém venceu, mas sim porque ninguém venceu com as batalhas, e ambos estão tendo que pagar cada vez mais caro por elas. Então vamos observar, já que surgiram essas propostas de cessar-fogo. Mas isso significa que ambos estão ficando sem forças. Ficou claro que nenhum deles vai ceder primeiro. É preciso sentar novamente e tentar negociar de novo. Agora vamos voltar um pouco no tempo. E vale lembrar que no começo do ano, quando Trump ainda estava planejando sua guerra contra o Irã. Naquela época eu já dizia que o Irã sabe como prolongar negociações com habilidade. Essa é a especialidade deles. Eles conseguem negociar por anos. E agora eles basicamente arrastaram Trump para essa armadilha. E vão, com licença, cozinhá-lo por mais alguns meses. Até que Trump desista ou assine algum acordo, que claramente não vai alcançar os objetivos que ele estabeleceu. Com certeza ele vai explicar aos apoiadores que isso é uma vitória. Vale lembrar que, até o momento, Donald Trump já declarou 39 vezes que ele já venceu a guerra com o Irã, ou que as forças iranianas foram completamente destruídas. Portanto, tirem suas próprias conclusões, como se costuma dizer. Aqui eu coloco reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Por hoje é só, cuidem-se, até mais a todos.